Ok. Então, antes de começar, eu queria só fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos por mais uma vez o privilégio de nos encontrarmos, ainda que por método virtual, mas naquele espírito de comunhão, de alegria, de prazer de estarmos juntos e compartilharmos a respeito da Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, nos edifique nesta noite, nos acompanhe, nos ajude em todas as nossas dúvidas e naquele desejo mais intenso que temos nesta noite de aprender mais e mais a respeito da tua palavra. Abençoa todos os nossos irmãos que estão conosco, dá-lhes, ó Deus, da tua graça, da tua misericórdia, especialmente do teu grande amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, nós tínhamos, né, na semana passada, eu mostrei esse gráfico para vocês aí, que seria o roteiro do nosso curso, com os nossos principais encontros e cada tópico que nós iríamos abordar. Então, você está vendo aí, nós estamos hoje no número 2, que é a observação, baseado naquele princípio, né, do OIA, né, que nós tínhamos falado, observação, interpretação e aplicação. Toda vez que você for estudar a Bíblia, você pode usar esse roteiro como um método, né, como uma orientação para você, que tem aí essas três partes que nós vamos vê-las uma a uma, começando hoje pela observação. Por isso aí, princípios básicos da observação. Na observação, você tem que pensar que você está olhando para o texto bíblico e você vai ali se tornar um pesquisador, atento, né? Muito atento a tudo que está acontecendo e a tudo que o texto está querendo dizer para você. Então você vai perguntar exatamente isso, né? O que é que diz o texto? O que é que ele está falando? O que é que eu vejo aqui dentro, né? Por isso aquela leitura cuidadosa, cautelosa, examinadora, né? Eu estou observando, não é uma leitura corrida, que é aquela diferença que nós já falamos, a diferença entre ler e estudar a Bíblia. Estudar tem mais critério, tem mais cuidado, tem mais paciência, mais calma, demora muito, né? Então, às vezes tem gente que lê a Bíblia, mas não entende muita coisa, porque ele está lendo superficialmente. Né? Às vezes é melhor você conhecer menos com profundidade, né, do que saber um monte de informação e não ter o conhecimento mais profundo do que está escrito ali. Então, na pergunta principal da observação, nós só vamos falar sobre isso hoje, né? Só sobre a observação. Então, o que é que diz o texto? O que é que eu estou vendo aqui? Eu faço um exame, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai concentrar toda a sua atenção no texto. Veja bem, não é a hora ainda de você ler comentários, ler livros que falem a respeito, porque isso pode mesclar a sua observação com a observação de terceiros. Então, quando você lê uma informação de alguém que já escreveu sobre aquele texto, na hora que você for observar por você mesmo, você pode estar trazendo a influência daquele que já escreveu e você leu sobre o que ele escreveu. Então, o ideal é que você não leia nada, não procure nenhuma informação, mas que você, por você mesmo, vai fazer essa pesquisa, né? Concentre, então, sua atenção no texto. Repara bem no que está no texto, que não está no texto. Há muitas vezes, em muitas ocasiões, tem gente que lê os textos bíblicos e acaba achando coisa que não está lá. Aliás, tem muito pregador que consegue, né? Ele tem uma habilidade de encontrar coisa que o texto não está dizendo. E às vezes ele até tenta mesmo encontrar para falar aquilo que ele precisa falar ou que ele quer falar para alcançar um objetivo pessoal e não aquilo que o próprio texto está dizendo. Então, por isso, quando eu estou lendo atenciosamente, eu estou observando, estou perguntando, né, o que é que diz, o que é que eu estou vendo aqui, eu estou perguntando o que é que está aqui, né? E também o que é que não está no texto. Por exemplo, vou fazer uma perguntinha rápida, eu sei que como a gente está virtual vai ser difícil essa interação, mas você responde aí com você mesmo, né? Quantos magos vieram encontrar Jesus? 3. Você responderia, né? Porque, inclusive, nas peças de Natal, nos presépios montados no final de ano, sempre são 3 magos, né? Ou 3 pastores, 3 reis magos, que vão ali
para encontrar Jesus, tendo em vista o chamado, né, o anjo, depois a estrela que conduziu e tal. Se você ler Mateus 2, 1 e 2, o que é que diz lá? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Eu não vi três aí, né? Não existem os três magos. Por que que você faz a identificação com os três? Porque as pessoas leem o texto lá mais para frente e vão ver que eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Então, como são três especiarias, então cada um trazia uma, mas pode ser dois trazendo um e mais dois trazendo outro, e mais dois trazendo do outro tipo, pode ser um trazendo um e dois e o outro trazendo dois tipos, né? Eles trouxeram as três especiarias, mas não diz que foram três magos, né? Diz aqui que magos vindos do Oriente. Eu estou só dando esse exemplo muito simples para perceber que a gente fala sempre dos três magos, os três reis magos, põe lá no presépio, né? Mas na verdade o texto bíblico não fala em três. Outra coisa, né? Onde os magos visitaram Jesus, as pessoas costumam responder de imediato que eles foram lá na estrebaria onde Jesus nasceu, né? Talvez tenha sido lá mesmo, mas no texto, quando você lê Mateus 2, 10, 11, diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria. Só até aqui, para a gente só fazer essa observação. Ao entrarem na casa, não diz que eles entraram na estrebaria, que eles foram lá no coxo, né, e tal. Então a gente precisa, quando ler, observar bem o que está escrito no texto, para então depois a gente dar o nosso parecer final, né? Esse aqui é só um exemplo simples, mas outros textos podem comprometer depois a nossa interpretação e a própria aplicação, e a gente pode cometer alguns deslizes se a gente não tomar esse cuidado. Por isso, leia cuidadosamente, repetidamente, pacientemente, em oração. Mais uma vez, aquela informação que eu dei lá atrás, né? Procura um lugar calmo, um lugar tranquilo, evita celular, telefone, televisão, tudo, né, tudo ao seu redor falando com você ao mesmo tempo, que pode distrair você da sua atenção específica ao texto que você está examinando, observando. Alguns erros que nós precisamos evitar no estudo, né, nessa observação que nós fazemos quando estamos lendo o texto bíblico. Primeiro, uma leitura rápida e superficial. Às vezes eu estou sem tempo, então eu vou lá, faço aquela leitura rápida, né, e depois pode comprometer. Alguém disse certa vez que há um grupo de pastores, né, de pregadores, que tem assim uma espiritualidade tão elevada que eles costumam preparar os seus sermões de joelho, né? E aí ele tentou explicar o que ele quis dizer, ele disse assim, de joelho assim, chega 10 minutos antes do culto, ele põe o joelho em cima da cadeira, põe um papelzinho no joelho e escreve lá rapidinho. Isso é preparar um sermão de joelhos, né? Uma brincadeirinha que o pessoal faz para dizer que às vezes a gente fala, não tem tempo, faz as coisas muito rápidas e acaba não observando como tem que ser feito, né? Observando de maneira adequada. Deixar de ver todos os detalhes, né? Por isso a observação tem que ser uma tarefa cuidadosa, tranquila, cautelosa e sem pressa. Observar todos os detalhes, né? Todos os detalhes, tudo que está no texto, que ele está falando, como está falando, já já nós vamos ver uma fórmula aí, ou algumas fórmulas, para a gente ter esse cuidado e ajudar a gente a melhorar nesse aspecto. Chegar à conclusão rápida e errada, né? Tem gente que lê o texto e já fala, está dizendo isso aqui, pode ser uma conclusão errada, né? E pelo fato de ter sido muito rápido, às vezes adiar a conclusão é mais sábio. Então adia, demora um pouquinho mais para tirar suas conclusões, vai ao texto, aprofunda, né, as suas observações antes de tirar qualquer conclusão precipitada. E o último erro, né, que a gente precisa evitar é pressupor que a gente já sabe o que o texto diz. Alguns textos conhecidos, né, alguns textos com os quais nós somos muito familiarizados, e às vezes ali eu já sei o que está escrito, né, eu já sei do que se trata. Será que a gente sabe mesmo? Será que é isso que a gente tem em mente que o texto está querendo dizer? Então é bom tomar esses cuidados, né? Lembre-se,
você, na observação, é um verdadeiro detetive, né? Você sabe que o detetive ele está ali atento a cada detalhe, porque ele precisa compor toda a história para tirar suas conclusões e não errar no seu veredito final, né? Quando ele for dar o veredito final, ele precisa ter certeza de que tudo que ele observou está correto, está de conformidade com os detalhes que ele analisou, e ele pode, então, ter certeza de que ele não vai falhar. Você está buscando uma boa compreensão da passagem, os eventos paralelos, isso é importantíssimo, né? Quando você está estudando um texto, observando um texto, sempre olhar um pouquinho antes e um pouquinho depois do texto que você está observando. Pode ser que hajam elementos complementares, né? Anteriores e posteriores. A gente chama isso de contexto anterior e contexto posterior. Você pega um pequeno trecho, na linguagem aí dos eruditos, dos teólogos, eles chamam de perícope, né? Perícope é quando você extrai um trecho, né? Um pequeno trecho para estudar. Quando você está estudando aquele trecho, você dá uma olhada para cima e vê se há uma ligação do que está antes com o texto que você está estudando e depois do texto se tem ligação ou alguma coisa que acontece ou que vai ou que gerou aquilo que você está lendo antes. Então é importante essa avaliação do antes e depois e a busca aí na questão dos personagens que estão presentes no texto, etc. Gaste tempo nessa etapa, isso é importante, né? Ela vai ser fundamental para tudo que você vai fazer nas partes da interpretação e principalmente da aplicação. Vamos lá. Essas são as ajudas, são as ferramentas que você tem para ajudar você quando você for fazer as suas observações. Um detalhe, meus irmãos e irmãs, observem bem, quando você vai aprender a dirigir, não sei quantos se lembram, né, de quando foram para a autoescola, quando você vai aprender a dirigir, você chega lá dentro do carro e você tem que trabalhar o pé na embreagem, pé no acelerador, pé no freio, mão no volante, mão no câmbio, seta, limpador, espelho, olha retrovisor. Imaginou todas essas coisas ao mesmo tempo? Você fica doido, aí você erra, você solta a embreagem demais, acelera demais, o carro dá uma empinada. Minha mãe um dia quase desceu pelo barranco abaixo, porque meu pai foi ensinar ela a dirigir, ela confundiu freio com acelerador, e ao invés do freio ela pisou no acelerador e o carro quase desceu pela ribanceira lá. Nessa fase inicial, a gente sofre um pouco porque a gente não está habituado. Mas depois que a gente aprende, pega o jeito, dirigir é a coisa mais fácil, né? Você nem pensa mais no que você está fazendo, porque é tão automático, tão fácil de fazer, você já se ajustou a todas essas partes, que você já não tem mais aquela preocupação maluca de que agora tem que mudar marcha, agora tem, você faz de uma forma quase que automática, né? Então, no estudo bíblico é a mesma coisa, prática. Quanto mais você praticar, mais fácil vai se tornando e você vai percebendo que vai se tornando uma coisa muito prática, automática, né? Que de repente você não consegue mais ficar sem ele, né? Ficar sem passar pelo estudo mais detalhado. Então, eu vou dar para vocês aí algumas ajudas, né? Que no momento do estudo você pode utilizar para facilitar e favorecer a sua observação. Então, quais as perguntas que você pode fazer quando você está nesta parte da observação do texto ou dos textos? Primeiro, quem está falando ou sobre quem está falando. Claro que você não vai responder todas as perguntas para todos os textos. Você vai ler a pergunta e se ela encaixa e tem resposta lá no texto, você responde. Se não, passa para a próxima. Então, quem é que está falando ou sobre quem está falando? Ah, aqui Jesus está falando. Não, aqui é o apóstolo que está falando. Não, aqui é Deus que está falando. Porque tem textos que tem hora que o profeta aqui fala e de repente do profeta passa para Deus falando. E se você não observa, você vai falar que Deus está falando, e Deus está falando, Deus está falando, e às vezes Deus já mudou para o profeta, ou o profeta mudou para Deus, e você não percebeu, né? Então observe quem é que está falando, o que está sendo tratado, né? O que é que vem antes, né? O que vem depois, aquela ideia do, né, contexto anterior e posterior, o que é que está sendo tratado aqui, sobre o que está se tratando, onde a atividade ou o diálogo aconteceu, quando a atividade ou o diálogo aconteceu, por que a atividade ou o diálogo está acontecendo, qual é o propósito, por
que isso está aqui, como as pessoas envolvidas estão reagindo, né? Qual é a reação de cada um dos personagens que estão dentro desse texto que eu estou analisando. De uma forma mais detalhada e isolada, vamos lá repetir novamente as mesmas perguntas, né? Quem está falando ou sobre quem está falando? Observe e anote todas as pessoas envolvidas. É muito importante que você tenha aí um caderninho, uma caneta, né? Os mais evoluídos aí pode usar o seu laptop, né? Fazer anotações, mas tenha um método de anotações, porque depois você vai voltar para trás. E olha, tem gente que tem uma boa memória, né? Mas mesmo os que têm boa memória, não confiem na memória. Às vezes vem uma ideia, vem alguma frase na sua cabeça sobre aquilo que você está lendo, anote, porque ela pode ser importante na hora em que você estiver fazendo a sua observação. Eu ouvi há pouco tempo atrás uma entrevista com alguns músicos e eles diziam que eles não ficavam no carro sem papel e caneta ou sem um gravador, porque eles estavam dirigindo no trânsito às vezes e vinha aquela frase de uma música e aí eles paravam no farol, já anotava e escrevia a frase. Então, é importante observar e anotar, né? Então, anote nessa pergunta aí do quem, né? Todas as pessoas envolvidas, né? Depois a outra pergunta, o que é que está sendo tratado? O que é que vem antes e depois desta passagem? O que é que está acontecendo aqui? Que ideias estão contidas nesse texto? O que é que se espera obter com este discurso? Qual é o objetivo, né, desse discurso que está aqui, né? Por que está aqui? Ah, outra pergunta, onde, né, a atividade ou o diálogo está acontecendo? Essa localização geográfica pode parecer não importante, mas ela é fundamental também, principalmente se você fizer, por exemplo, observa lá Jesus falando com a mulher no poço. Né? Lembra desse texto? Jesus encontrou com uma mulher num poço e ele conversou com essa mulher. Onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Em Jerusalém? Em Samaria? Ah, em Samaria. O que é que tem a ver Samaria com Jerusalém? Por que aconteceu? Tem a ver com a parte geográfica, né? Com a região onde ele estava, o povo daquela região. Então, pode haver pistas muito importantes para o seu estudo quando você descobre onde e a localização geográfica deste acontecimento. Quando a atividade ou o diálogo aconteceu? Ah, isso aconteceu durante uma festa, durante uma celebração. Né? A morte de Jesus aconteceu quando? Né? Se você estiver avaliando um texto sobre isso, quando foi? Em que momento? Né? O pano de fundo histórico para você colocar esse seu texto, né? E entender o que é que está acontecendo naquele momento do ponto de vista histórico. Né? Ah, você, antes de passar para o próximo, só uma observação importante é que você ouve pregadores, né? E aí é a razão por que você está sendo lembrado deste aspecto aí da questão geográfica, né? Ou fundo histórico. Os pregadores às vezes estão na sua mensagem, eles dizem, isso aqui aconteceu quando, né, na história daquela época, o imperador fulano de tal, né, e fez isso, foi na época do imperador, na época tal, no século tal, no ano tal, ele está identificando para você um tempo histórico, né, um momento e até um espaço geográfico. Passando para o próximo ponto, então, por que a atividade ou o diálogo está acontecendo? Né? Existe um propósito para expor este acontecimento? Existe um propósito para escrever esta carta? Por exemplo, Paulo escreveu aos Gálatas, eu quero estudar a carta aos Gálatas. Eu posso perguntar por que ele escreveu essa carta aos Gálatas? Qual é a razão dele escrever esta carta aos Gálatas? E num estudo, numa mensagem, ainda que seja de um pequeno trecho de Gálatas, de repente faz sentido e você pode querer usar isso, e dizendo, olha, quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu aos Gálatas. Aí vem a questão da região, né? Aos Gálatas, quem são os Gálatas? Uma região, a Ásia Menor,
que era chamado de Galácia, que lá tinham várias igrejas instaladas naquela região. Então ele não escreveu para uma igreja só, ele escreveu para várias igrejas, né? Essas igrejas receberam a carta de Paulo, por quê? Qual era a razão? Porque estavam fugindo do evangelho, estavam recebendo outro evangelho. Então, aí você vai construindo a partir da informação que você obteve nesta pergunta feita. Como as pessoas envolvidas estão reagindo, né? Os personagens, eles dão sinais para você construir o seu estudo. E para entender também, dentro do aspecto observação, entender o que é que está acontecendo a partir da reação dos personagens. Como é que as coisas fluíram entre as pessoas, como elas se comportam, como alcançaram estes feitos, né? Ou deixaram de alcançar, né? O prejuízo, alguma coisa que deu errada, né? Os personagens estão ali sempre mostrando esses sinais, né? Como é que eles realizam ou realizaram as coisas. Bom, outro aspecto importante dentro da observação ainda, veja só, né? Quanta coisa a gente pode usar como ferramenta para fazer o mais completo estudo que a gente puder. O que procurar quando eu estou olhando para o texto? Primeiro, palavras-chave. O que são palavras-chave? São aquelas palavras que se destacam de imediato no texto e que dão sinais de que alguma coisa tem a ver com esta palavra. Eu selecionei 2 exemplos, que é 1 Coríntios 13. Quando você começa a ler o texto, ou ao concluir a leitura de 1 Coríntios 13, a primeira coisa que você faz é chegar a uma primeira observação rápida, dizer, esse texto está falando sobre amor, né? Porque a palavra amor, ela se repete várias vezes, né? Várias vezes. Então, de imediato eu diria, bom, me parece que esse texto trata sobre o amor. E aí eu posso pensar assim, eu vou fazer um estudo em 1 Coríntios 13. O amor em 1 Coríntios 13. Né? Ou o amor na carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu tenho já uma referência indicativa por causa da palavra-chave que eu encontrei. Hebreus 11, você se lembra que trata Hebreus 11? Hebreus 11, ele menciona, cita os heróis da fé, né? Pela fé, fulano de tal fez isso pela fé. Olha, essa expressão pela fé está cheia em Hebreus 13. Hebreus 11, desculpa. Então, qual é a conclusão que eu posso chegar de imediato, ou pelo menos a primeira observação, né, não é a conclusão, a primeira observação de Hebreus 11, é que alguma coisa nesse texto tem a ver com fé. Então, eu posso, né, fazer um estudo iniciando com um título ou um tema até focando nessa palavra, né? Os homens de fé da Bíblia, né? Os heróis da fé, segundo Hebreus 11, né? Heróis da fé em Hebreus 11, porque eu sei que tem uma palavra-chave ali. Observe se o uso da palavra é literal ou figurativo, né? É literal ou figurativo. O diabo anda como um leão, né, ao redor de vocês, rugindo, né, procurando a quem possa tragar, né? É literal ou figurativo, né? João 10, 6-9, eu citei aí como um exemplo, eu sou a porta, Jesus dizendo, eu sou a porta, e ele faz isso várias vezes, eu sou o pão, né? E eu sou o bom pastor, etc. Né? Então, a linguagem é literal ou figurativa? Né? Reparar nas formas gramaticais, né? Especialmente, tem gente que é muito boa em português, então a análise sintática, né, ajuda bastante aí você a entender, fazer análise de texto. Mas principalmente você observando os verbos que indicam a ação, né, o movimento, ele foi, ele fez, ele morreu, ele matou, e você vai, e aí você vai ver se está no passado, no presente e futuro, né? Fazer as ligações. Tudo para construir o melhor que você puder, procurando palavras-chave, né? Outra coisa que você pode procurar no texto é a estrutura do texto. Cada texto é construído com uma certa estrutura, né? Essa passagem que você está lendo, que ela está estudando, ela foi composta de uma determinada maneira. E às vezes você já vai perceber logo de cara na leitura que ela está girando em torno de pessoas. Ela está falando sobre pessoas.
Por exemplo, Gênesis, se você pegar de 12 a 50, a gente sempre, quando a gente estuda a Gênesis, ao livro de Gênesis, do capítulo 12 ao 50, a gente fala que ela se refere a 4 personagens, porque está falando bem de pessoas mesmo, Abraão, Isaac, Jacó, José, a vida desses patriarcas que está narrada lá nesse trecho das Escrituras de Gênesis, né? Então eu já sei que o trecho, a segunda parte do livro de Gênesis trata de pessoas. São textos bem biográficos, né? Falando da chamada de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Ou pode falar de lugares, né? Então aí está tratando mais de aspecto geográfico, como é o livro de Êxodo, né, que fala da saída do povo pelo deserto, a caminhada, passando por vários lugares, está construindo aí um caminho, né, uma geografia para a gente estudar. Eventos, né, Josué entrou na terra, conquistou a terra, né, então está tratando aí também de evento histórico, né, narrativa histórica, ou de épocas, né? O livro de Reis, primeiro e segundo Reis como exemplo, fala aí de uma sequência cronológica, falando dos reis, né, que se sucederam um ao outro no norte, no sul. Antes disso, né, um reinado só, Saul, Davi, Salomão, depois divide o reino, aí cada reino tem os seus reis, e a gente precisa tomar esse cuidado também, né, porque quando divide os reinos, tem reino norte, reino sul, um reina lá com certo tempo, outro aqui embaixo. Então, são livros que tratam dessa cronologia, né? Então, eu procuro também essa estrutura. E ainda, né, dentro da estrutura, como é que o texto foi construído? Eu coloquei aí embaixo, e eu não vou ler esses textos porque a gente não tem tempo agora para isso. Mas você pode depois, eu vou mandar essa apresentação para você no grupo, como eu fiz a semana passada, e você vai procurar nesses textos esses elementos que estão presentes na estrutura do texto. Por exemplo, você tem textos em que está falando de contrastes, né? Colocando situações de contraste, né? Ou comparações, né? Jesus fez muito isso nas parábolas, né? O reino dos céus é semelhante a, né? Ilustrações, a Bíblia está cheia de ilustrações, perguntas, né, que exigem resposta ou perguntas retóricas. Jesus usou muito essa coisa de pergunta retórica, é aquela pergunta que você não quer a resposta, você já sabe a resposta, mas só para questionar no sentido de fazer você pensar sobre o que eu estou perguntando. Repetições, né, as repetições são importantes serem observadas, porque elas querem dizer algo, ou questões de causa e efeito. Se você fizer isso, pode acontecer isso. Se você não fizer assim, então talvez não aconteça dessa forma, né? Então, esse até pode ser um exercíciozinho para você em casa, de você dar uma olhada nesses textos e procurar aí os elementos de contraste, comparação, ilustração e etc. Tá bom? Isso é uma sugestão para você num tempo de estudo seu. Volta aqui e dá uma olhada nesses textos, tá? A outra coisa para procurar é o ambiente, né? Qual é o ambiente desse texto? Eu não sei se você já procurou, já conseguiu fazer isso algumas vezes, né? Coloque-se num lugar, né, lá dentro, entra lá dentro da história, fecha os olhos, imagina que você está entrando dentro daquela história, fazendo parte daquele momento, daquele episódio que você está lendo, que você está observando. Qual é a atmosfera que você vê ali? Quais são as reações emocionais dos personagens, né? Identifique quais são os sentimentos dos leitores originais, né? Porque, por exemplo, né, a carta de Paulo que eu falei aos Gálatas, ela foi enviada para para determinadas igrejas, uma determinada região, por causa de problemas que eles estavam vivendo naquela época. Então, como é que aquela comunidade da Galácia recebeu a carta de Paulo, né? Como é que eu me sentiria se eu estivesse lá recebendo isso? Como é que eu me sentiria se eu estivesse ali no pé da cruz, vendo Jesus sendo crucificado, se este for o texto que eu estou analisando? Vá dentro do texto, né? Sinta, né, o efeito daquele momento e observe também se é uma passagem que você nota desespero, um tom de urgência, de alegria, de humildade, de mansidão, ação de graças, né? Quando eu falei para você ir anotando, exatamente por isso, você
a princípio, na sua observação, você vai pegar esse roteiro que eu estou te passando, né, e vai olhando item por item, anotando, item por item, anotando. Você vai ver como você vai achar tanta informação que dá para você fazer depois 3, 4 sermões ou estudos, né, ou aulas para você ministrar, tá bom? O que mais que eu posso... aliás, né, ainda dentro do ambiente, eu coloquei também aí como um exercíciozinho depois para a sua hora vaga, de atmosfera e reação emocional. Lendo esses textos, você vai encontrar esses elementos aí de dúvida, de alegria, de temor, de ira, de ação de graças, de louvor, de tristeza, etc. São exemplos, né? Só para você poder ter aí em mãos e ler o texto e encontrar essa atmosfera que está presente naquele momento. Por quê? Quando você observa isso dentro do texto, ele já te dá elementos para trabalhar o seu estudo, o seu sermão. Que se eu estou lendo um texto em que ele demonstra atitudes de alegria, como, por exemplo, um salmo de Davi de gratidão, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eu já tenho meus elementos para trabalhar posteriormente um tom de alegria. A minha mensagem sobre esse salmo tem que ser de alegria. Eu tenho que promover a igreja, né? E levar os meus ouvintes a sentir a mesma alegria que o salmista sentiu quando ele compôs o salmo e que eu sinto também quando eu leio aquele salmo, porque eu também tenho uma alegria imensa, né? Quando alguém diz hoje é dia de ir na casa do Senhor, né? Então, são importantes essas buscas, né? Porque vai te dar ferramenta para a sua aula, para o seu sermão ou para o seu estudo, tá? A forma literária, né, do texto. Hoje você tem aí, basicamente, né, eu vou dar para vocês 4 tipos principais que a Bíblia tem como forma literária. O que é forma literária? É o estilo em que o texto foi escrito, né? Qual é o estilo? São vários estilos. Então, por exemplo, a narrativa. A narrativa é aquele texto histórico, né? Que relata fatos, que mostra para você os acontecimentos, como, por exemplo, nós falamos aí, livro de Reis, né? Reis é história, né? Está contando uma sequência histórica para você, né? Ela apresenta o caráter, né, de um personagem, seja ele bom ou mal. No próprio Gênesis, lá do 12 para frente, vai mostrar experiências boas e negativas de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Você tem ali os dois elementos, né? Você tem José, você tem Sansão, você tem Davi, você tem Pedro, todos eles têm os aspectos positivos e tem também os aspectos negativos. Nós vamos ver isso no método biográfico, quando a gente for ver lá na frente, e a gente estiver estudando um personagem, a gente vai encontrar elementos positivos e negativos na história de cada personagem bíblico, né? Demonstra como Deus se relaciona com as pessoas, né? E as nações, são as narrativas mostrando Deus em relação ao homem, né? O homem em relação a Deus. E aí tem os exemplos que o livro de Gênesis, Êxodo, Número, Atos, são livros que a gente poderia dizer narrativos, né? Que estão trazendo para você narração histórica. Segundo, não, a segunda forma literária, eles chamam de discurso, né? O discurso tem a ver com a apresentação de ideias, conceitos, doutrinas, né? As cartas de Paulo são discursos, né? Onde ele apresenta aí os seus sermões às igrejas ou suas exortações às igrejas, e geralmente esses documentos ou esses discursos trazem ou exortações ou mandamentos, né? Conduz a uma conclusão ou desafia a ação, obediência. Então, as cartas de Paulo aos Romanos, aos Efésios, Hebreus, são exemplos de discursos, né? São textos escritos por autores em forma de um discurso. Não é uma narrativa histórica, ele não está só contando para você uma história, ele está escrevendo, mostrando para você doutrinas que devem ser observadas e precisa haver uma reação em relação a este posicionamento. Por que é importante você observar as formas literárias? Porque você vai interpretar depois de acordo com a forma literária também, né? Que se eu estou lendo um discurso, eu tenho uma forma de interpretar. Se eu estou lendo um poema, que é a próxima, também tem uma forma de interpretar. Então, é o caso da poesia, né?
Salmos é um livro poético, né? E normalmente esses livros poéticos eles incluem as emoções, sentimentos, como um meio de comunicar a verdade. São verdades proclamadas por meio de poesia. Davi era um grande poeta e ele então usou esse método, né, poético para escrever as suas falas. Ela utiliza de paralelismo, né? O que é o paralelismo? Você lendo o Salmo, por exemplo, às vezes dá a ideia de repetição, né? Fala muitas vezes sobre a mesma coisa ou a mesma frase repetida, mas essa repetição não é para ser cansativa, é exatamente para dar ênfase. Eu estou dizendo isso para você, é isso que eu quero dizer, né? Louvado seja o Senhor, outra vez digo, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, né? É ênfase que eu quero dar. Aliás, aquela ideia que eu mostrei lá atrás para vocês, quando você encontra bastante palavra repetida no texto, precisa observar, porque alguma coisa ele está querendo dizer com essa repetição de palavras ou de frases, né? Ela é altamente emotiva, né? Um poema sempre traz né, uma provocação de sentimentos. Se você lê alguns salmos, aliás, tem gente que fala, quando eu leio esse salmo, né, não tem como não chorar, né, diante da presença de Deus por causa da emoção que ele traz, né? O coração do salmista trazendo essa emoção para o nosso coração, tá? E a última forma literária que a gente tem é a profética, né? A Bíblia está cheia de profecia. Precisamos tomar um certo cuidado, né, com essa forma literária, porque na linguagem profética há um uso de linguagem simbólica para revelar aquilo que é desconhecido. Essa linguagem simbólica que às vezes é muito perigosa. Exemplo, Apocalipse, né? Você tem muita repetição de linguagem simbólica, né? E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de conviver com esse texto de Apocalipse. Alguns são mais abusados e fazem um monte de estrago no texto, porque já querem ir dando as suas interpretações pessoais e confundem o texto e confundem as pessoas que vão ouvi-lo depois. Então, é, geralmente ela inclui previsão profética acerca do futuro, não só, mas ela também inclui essas previsões proféticas acerca do futuro. Quando você lê Isaías, né, Jeremias, Deus está falando com o profeta e mostrando o que vai acontecer lá na frente, né? Contém visões, né, que também tem critérios de interpretação por causa desse risco que a gente tem. Por isso, quando a gente vai fazer a interpretação de um texto profético, é importante tomar muito cuidado e fazer análise muito cuidadosa. A observação também ela é muito mais criteriosa, né? E aí os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Apocalipse, né? Todos os demais livros proféticos que você tem na Bíblia. É, isso aí é só uma demonstração daquilo que eu acho que você fez agora, né? E lá vem, né? Lá vem, né? Atividade. Na verdade, eu queria dizer mais uma vez para você, não quero ser repetitivo, mas eu disse isso no começo, né? O desenvolvimento da habilidade do estudo da Bíblia depende mais de você do que o que eu estou colocando aqui. Isso aqui são ferramentas. Elas podem ficar guardadas ou você pode pegar e usá-las todas, ou em parte, ou algumas delas, ou adaptá-las, né? Isso aqui não é coisa que tem que pegar tudo e usar toda vez sempre. Com o tempo você vai adaptar e você vai usar elementos que estão sendo mais favoráveis para você, que estão te dando maior resultado e etc. Isso aqui é aquele conjunto maior de ajuda que você tem, está tudo aí para você. Depois você vai selecionando. Então depende muito de atividade. Mas uma coisa que eu falei para você é que eu não ia colocar como exigência, né? Você tem que mostrar, senão você não entra na próxima aula, né? Se você não fizer, vai tirar nota baixa, tal. Então, assim, eu acho que com a maturidade que todos nós temos, é uma decisão pessoal, de acordo com o tempo que você tem, o interesse que você tem no estudo, o aperfeiçoamento que você quer ter. Então, eu estou dando as dicas e elementos para você usar, né? Então, você vai fazer uso conforme aí o seu interesse e o tempo que você dispõe para estudar. Lá atrás eu dei aquelas duas atividadezinhas básicas, né, que é ler o texto e fazer uma atividadezinha rápida. Agora aqui eu vou passar para você
uma coisa que você pode fazer, duas coisas que você pode fazer. A primeira atividade é, você me mandou 3 textos essa semana. Aliás, muito obrigado aos irmãos por terem enviado os textos para mim, né? Eu vou, depois eles vão ser muito bem utilizados. E a primeira utilização, eu já tinha até sugerido isso na aula passada, no encontro passado, a primeira utilização desses textos é esta da atividade 1. Eu vou pedir para você escolher desses 3 textos que você já mandou para mim, pega um deles, só um texto, tá? De preferência assim, bem curto, para facilitar o seu trabalho inicial. Leia um dos textos que você selecionou e responda tantas perguntas quanto você conseguir. E anota no caderno. As perguntas que estão aí, que são aquelas que estão lá atrás, bem detalhadas, né? Quem? O que, onde, quando, por quê, como. Vai observando e anotando, né? Anotando. Não tem erro aqui, viu, irmãos e irmãs? Não existem informações agora, nessa parte de observação, não tem coisa errada. Tudo que vier à sua mente, você pode escrever, né? Não importa, mas isso aqui não tem nada a ver. Escreve, porque depois você vai apagar, vai rasgar, vai riscar. As outras etapas vão te ajudar nisso. Mas o que você perceber e observar como elementos que respondem essas perguntas, escreva. Isso vai ser importante. Essa é uma atividade. A outra, né, essas 4 referências que estão aí embaixo, e ela vai para você depois aí no texto que eu vou encaminhar, é escrever uma frase que resuma a verdade principal contida em cada um dos textos abaixo. É como se você tivesse que dar um título em uma frase para essa expressão que você está lendo aí. João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, leia 2, 3 vezes assim, esse texto quer dizer isso. Escreve uma frase, curta, breve, sobre o que você entendeu que está, sobre o que está falando esse texto, tá bom? Então, são só 4 textos. Usa isso da melhor maneira. Nós só vimos aí a observação, como eu disse, não se preocupe com nenhuma outra parte, não procure buscar nenhum tipo de aplicação para o texto que você está olhando, apenas observe. Só olha o texto. O detetive que está ali debruçado, pensando, lendo, leia de novo. Teve dúvida? Leia numa outra versão e vai lendo o texto, lendo, e vai descobrindo essas coisas e junta essas informações. Na próxima quinta, nós vamos pegar todas essas informações e vamos para o nosso passo 2, que a gente chama de interpretação. Aí é outro capítulo e é outra etapa da nossa conversa, tá bom? Então, por hoje era esta a nossa apresentação, e então eu vou pedir agora para que vocês, se assim quiserem, desejarem, abrir